Bem-vindos ao podcast Casa da Vovó. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Nós estamos não só no Instagram, estamos também no Facebook e no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, nos sigam, nos acompanhem, muito conteúdo bacana. E hoje o episódio, eu acho que vai rolar lencinho, não sei, talvez. Eu sempre falo das mães, porque afinal de contas, a maternidade atípica foi algo que me marcou muito, foi um divisor de águas em minha vida e trouxe o propósito da comunicação. Mas eu acho importante não deixar para o final, mas sim deixar sempre presente os pais atípicos, os que ficaram. E hoje eu trago uma pessoa muito especial, que hoje até que enfim eu conheço pessoalmente, mas é meu parceiro, apoiador do podcast Casa da Vovó. Gente, Jonatas. Jonatas Lima. Meu amigo, é um prazer estar com você aqui. Deixa eu passar o currículo de Jonatas, tá? Jonatas é o CEO da agência Next de marketing. Ele faz o marketing do Casa da Vovó e está em 14 países. Isso mesmo, 14 países. Casado com Maria, que está esperando o segundo filhinho deles, e, é claro, pai atípico de Theo, um menino lindo de 7 anos. Minha gente, hoje é um momento importante. Nós vamos falar sobre a paternidade atípica. E nada mais justo do que trazer um pai ativista, no propósito, engajado, porque a gente fala muito de maternidade atípica. A gente fala das nossas etapas. Eu tenho falado sobre as nossas etapas aqui. Eu tenho falado sobre o luto, sobre o abandono, sobre a culpa, sobre a raiva e inúmeros outros pontos, inúmeras outras estações nessa caminhada da maternidade atípica. Mas será que o pai também passa por isso? O que é que você me diz, amigo? Primeiro, um prazer. Obrigada você estar aqui comigo. É uma honra. Eu acho que o podcast Casa da Vovó é representatividade, é voz, é empoderamento para nós, famílias. E os pais também estão aqui. Sem dúvida. Helena, primeiramente, satisfação de estar aqui. É um prazer imenso, né, nesse podcast que é muito representativo, né? Então, assim, é uma honra. Eu fico feliz. Eu vejo a felicidade nos seus olhos, que realmente é algo que você sonhava muito, né, em que esse projeto, né, viesse sair do papel e finalmente saiu. E graças a Deus, né, tem tudo, já deu certo, Já deu, já certo. deu certo. E eu fico feliz que não é só um sonho meu, não, viu? É um sonho coletivo. Sim, sim, verdade. E, primeiramente, né, eu queria falar muito dessa questão que você levantou, né, dos pais que ficaram. Então, eu vejo muito ao meu redor, né, muitas mães, porque eu trabalho com profissionais da área realmente que têm esse contato direto. E o que a gente mais vê é isso, né, são mães que ficaram sozinhas, né, cuidam dos seus filhos sós. E são poucos os pais que realmente estão ali, né, presente, atuante. E eu sou um dos poucos que realmente está aí, né, fazendo frente com minha esposa, né, tomando conta de Telzinho. Até hoje está com 7 anos, é um menino super inteligente, tem superado diariamente, né, os desafios. E para a gente é muito gratificante ver essa superação dele, sabe? Porque logo no início, quando a gente recebeu o diagnóstico, principalmente eu, né? Porque no dia da consulta com a Neuron, foi eu que fui com o Theo. Maria não pôde ir e foi eu que fui. Então, eu que recebi o diagnóstico ali. Então, para mim, naquele dia foi uma sentença. Eu vou confessar para você que foi uma sentença. Maria sempre fala que eu não iria chorar naquele dia. Eu acabei chorando. Eu É acabei sim, chorando. é sim. Porque na nossa cabeça, né, principalmente de um pai, vem inúmeros pensamentos, né, que meu filho não vai ser nada, que ele não vai se desenvolver,
que ele não vai poder estudar, a gente já pensa nas limitações, a gente pensa em muita coisa, então foi um turbilhão de emoções naquele momento, né? Mas a neuro, ela me tranquilizou, ela simplesmente foi pai, com as terapias, né, com a rede de apoio, Theo, ele pode sim ter uma vida, né, saudável, uma vida realmente Sim, que ele possa, né, levar normalmente a vida dele, que né? bom. Óbvio, dentro das suas limitações ali, mas que ele vai ter uma vida que muitas vezes o pai ou a mãe, quando recebe esse diagnóstico, pensa que o filho realmente vai ficar, Isso é importante. né, naquele ciclo. Então, assim, foi terrível naquele dia para mim, muito Foi um terrível dia mesmo. complicado. E você sabe que ainda bem que você achou uma neuropediatra, né, uma profissional que lhe trouxe um olhar construtivo, né, e de esperança. Porque isso é estatístico, tá? A criança atinge 5 anos, 78% a 80% dos pais abandonam os lares, né? E, assim, é justamente esse percurso que é muito duro. Você recebeu o diagnóstico e você. A primeira infância é importante, aí depois a gente fala também da importância de um diagnóstico precoce, porque é um momento crucial na evolução de nossos filhos e é onde nós encontramos os maiores desafios. O ambiente de negacionismo é presente, é um susto para toda a família, os amigos fazem assim, ó, puf, vão embora. Vão embora. E para muita gente é realmente uma sentença. É uma sentença, porque no episódio anterior a gente falou sobre isso, que eu falei com Ilva Fontes, a mãe atípica. A gente não espera o autismo. A gente não espera por uma deficiência. Então, quando ela bate na nossa porta, a gente vê que nós não temos preparo nenhum e ninguém no nosso entorno tem também. E aí, o que é que a gente faz? É o luto. É o luto. O luto materno vem junto com o abandono, com aquela coisa que a gente sempre levanta, né? Você não é benquisto, você se torna invisível, você é apagado. E para um pai atípico, como é essa questão do luto? Porque você muito verdadeiramente está falando que foi uma sentença para você. Foi. E nessa questão, principalmente quando a gente recebeu o diagnóstico, logo depois aí vem aquelas questões. Por exemplo, a gente tinha muito medo, por exemplo, de ir em aniversário, em festinha, porque a gente não sabia o comportamento que ia ter, que Theo poderia ter com as crianças. Então, assim, a gente privou muito a nossa vida de não sair para lugar nenhum. Pro parquinho, sair com o Theo, sabe, na praça, numa festinha, a gente tinha esse receio. Sim. Qual seria a reação e o que as pessoas poderiam pensar de Theo. Então, era muita informação a princípio para que a gente pudesse assimilar e conseguir compreender aquele momento. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente já cansou de sair, né? Saía com um pouco de restrição, mas saía porque a gente não ia viver recluso dentro de casa. Claro, né? não pode. Não pode. Então, assim, a gente saía, mas ficava a todo momento apreensivo. Meu Deus, contato com a criança, o que é que vai ser aqui? Se Theo vai ter alguma reação? Theo, será que vai, sabe, explodir? O Theo... Então, assim, era muita pressão, era muito sentimento que a gente tinha e, aos poucos, a gente foi compreendendo, porque nada mais justo de que você tem que compreender o seu filho, não privá-lo, não deixá-lo ali dentro de casa, porque isso nada negativamente não vai contribuir nada para o desenvolvimento do menino. Então, assim, quanto mais você deixa o menino dentro de casa, quanto mais você deixa recluso, é muito pior. Mas a questão maior é essa, o que é que as pessoas vão pensar da gente? Então, assim, era algo novo na época. Eu digo na época porque Theo recebeu o diagnóstico com 3 anos de idade. Até hoje tem 7 anos. 7 anos. Então, ainda não era tão difundido a causa autista, né? Exato. Hoje, o acesso à informação está mais fácil. Hoje tem muitas campanhas, de fato, mas ainda assim precisa fazer mais. A compreensão precisa ser mais acessível para todos, porque o que eu vejo hoje, principalmente
as mães atípicas, né, que tem o seu filho suporte 2 ou 3, o olhar de preconceito, sabe? Aquele olhar que realmente a pessoa olha e vê ali como um estranho, e isso é ruim para o pai e a mãe, É péssimo. entendeu? É péssimo para o nosso emocional, nos desestrutura a tal ponto que nós somos dominados pelo medo, pelo preconceito, pelo constrangimento. Aquela coisa de autodefesa, tipo, meu filho não está preparado para esta sociedade, a sociedade vai agredir meu filho e eu também não estou pronto para entregar para a sociedade uma informação, até porque quando a gente recebe diagnóstico, a gente desconhece. A gente não sabe como lidar. Daí a importância da gente ter realmente essa difusão de comunicação, de informação, porque a neurodivergência ela sempre existiu, mas ela sempre foi mantida em um ambiente de clausura, né? Dentro do cercado da família. A própria família fazia a questão de de segregar, de esconder, de não frequentar uma escola regular, de não ter contato com os vizinhos. E esse movimento que nós pais, Francisco tem 6 anos, Theo tem 7. Então nós estamos no mesmo movimento de, olha, é isso mesmo, o lugar de autista é onde ele quiser. E nós estamos aqui para nos educar nossos filhos e educar você. Sociedade, vizinhança, ser Você rede de apoio. tocou no ponto aí muito marcante na minha vida, que foi o momento de ele ir para a escola. Então, assim, Theo, ele cresceu muito dentro de casa por conta da pandemia. Então, assim, Sim, ele não ainda teve tem esse isso. contato social. Ainda tem isso. É. Nossos filhos foram filhos da pandemia. É, Né? Os primeiros anos a gente não sabia, é autismo ou é porque tá trancado em casa, não tem contato com exatamente. ninguém, é bicho do mato. Exato. Né? Aqui na Bahia a gente fala, é bicho do mato, não. Bota na escola que desenvolve. E isso, inclusive, dificultou muito o diagnóstico, porque esse atraso de fala, né, esse atraso social, se deu muito por conta da pandemia também. Sim. Mas aí que tem aquele olhar clínico, né? O fono, o psicólogo, o neuro, para que pudesse entender o que de fato a criança tem. Então, assim, esse ponto marcante, né, o primeiro contato de Theo com os amiguinhos ali na escola, para mim, foi um divisor, porque, assim, Theo, ele não queria de jeito nenhum ficar na escola. Ele chorava. Chegou um ponto que, no segundo dia, eu e Maria, né, principalmente eu, ia até a escola, a gente ficava lá até a saída. Nesse dia eu cheguei tão cansado, tão exausto de casa, que eu chorei. Eu desabei em casa. Não aguento mais. Não aguentei. Porque Theo não queria de jeito nenhum ficar na escola. Somos os pais do banquinho. Quanto tempo eu levei o turno da manhã inteira olhando a adaptação de meu filho, esperando pela adaptação escolar dele. Eu era a única mãe do banquinho. Eu ficava ali. A manhã inteira, trabalhando no celular, escrevendo, fazendo prazo, mas a manhã inteira ali. Porque a qualquer momento existiria a possibilidade de desregular. E nem a escola também estava preparada o que fazer num momento como esse. Né? A gente é muito experimental. A escola, a gente deu sorte de ter uma escola realmente que veste a camisa, porque nós somos pais presentes, né? E estamos ali. Eu sou a mãe do banquinho. Eu tive possibilidade de ficar, né? E acompanhar esse desenvolvimento de Francisco também, que foi muito difícil no início. É aquela coisa de vai fazer o quê? Tem muita experiência para eles, é muita sobrecarga sensorial e que as pessoas não estão preparadas para entender isso. Né? Então foi muito difícil para a gente também. E era cada dia um dia de superação. Todo dia era aquela, sabe, já vendo na mente, meu Deus, amanhã tem que levar Theo para a escola. E Theo já não queria levantar, Theo não queria vestir a roupinha para ir para a escola, Theo ia chorando no meio do caminho. Quando chegava lá, ele, papai, né, fica comigo. Oh, meu Deus. Imagina, aí eu tinha que ficar até meio-dia, voltava com ele e chorava junto com o Theo em casa. Era uma luta, era uma luta. E ali, graças a Deus, a gente encontrou uma escola realmente que nos desse esse suporte, né? E ali aconteceu o divisor de águas, como te falei. Theo, ele começou a se desenvolver. Houve desfraude ali na escola, Theo começou realmente a se desenvolver ali dentro da escola. Então, realmente, eu creio que a pandemia, de fato, contribuiu muito, muito mesmo para essa sociabilidade. Porque, veja,
Quando ele foi para a escola, ele já desfraudou, ele começou a soltar mais palavras, né? Então, assim, tinha todo esse acompanhamento, né, dos profissionais, mas também a escola teve o seu papel, né? A Sim, escola tem o sim, seu papel, exatamente, sobretudo a primeira infância. exato, né? E era um dia, né, Um dia de venci, cada um dia de vez. cada vez, a gente vencendo ali. Muitas Era. derrotas, muito choro, muito desafio. Ó, traga isso, traga aquilo, faz assim, faz assado, dada evolutiva para equipe multidisciplinar, faz como. Sempre presente, sempre presente. E assim, para quem não sabe, um dos maiores desafios do indivíduo autista é ter a capacidade de socializar, porque ele não entende, em muitos casos, o contexto social. Isso faz parte do funcionamento neurológico cerebral dele. E nós temos que entender. Então, ele precisa de um tempo de adaptação. Para Francisco, hoje, e na primeira infância, é muito importante essa aquisição, esse ganho de habilidades sociais. É um divisor de águas, tanto para a criança como para a família. Nos traz segurança, qualidade de vida, pertencimento social, porque agora meu filho está incluído numa escola. Ele conhece os colegas, os amigos entendem o que é o autismo e entendem a forma como Francisco vive. Ali está o início de uma base de respeito e de desenvolvimento do indivíduo. É por isso que a gente fala que o lugar de autista é no lugar que ele quiser estar e precisa estar. Nós precisamos conviver com a neurodivergência para nós nos tornarmos uma sociedade justa, digna, igualitária para todo mundo. Me fale um pouquinho aí. Do abandono. A gente fala muito da maternidade, né? E nós trouxemos uma terapeuta aqui que falou que as mães atípicas, elas se reportaram com o maior sofrimento delas foi o abandono. O que é o abandono paterno? Olha, eu vejo hoje o abandono paterno como realmente é algo que eu realmente eu não consigo compreender como um pai, né? Porque assim, é uma luta. Imagine, eu vejo a seguinte situação: tá ali o pai e a mãe cuidando do seu filho, já é uma luta, imagine para uma pessoa só. Olha a carga que é para uma pessoa só cuidar daquele filho, cuidar de casa, cuidar do trabalho. Muitas mães, inclusive, que saem para trabalhar e tem que deixar o filho na creche porque não tem condição de levar o filho, ou não é um home office, né? Tem que deixar ali. Então, assim, é muito complexo, é muito complicado para a mãe, né? Nessa questão de levar tudo sozinha. E Maria mesmo, ela sempre fala, né? Graças a Deus por ter você perto de mim. Então, assim, eu sei as nossas lutas diárias, eu sei o quanto a gente já passou, né? E tem passado com as limitações de TEL, mas são superações que a gente tem que compreender, TEL, a gente tem que entender de fato o que precisa ser feito, né? E fazer valer todo o amor que a gente tem por Theo, porque assim, eu sei que não é fácil mesmo. E depois que a gente recebe o diagnóstico, essa questão do abandono é muito engraçada, porque quem estava ali próximo, né, os amigos e tal, a gente já não tem tanto contato, a gente já não tem tanta, sabe, tanta conexão. Mas assim, não é nada que realmente a gente vai nos deixar abalado. Pelo contrário, a gente sabe com quem hoje a gente pode contar, a gente sabe com quem hoje a gente tem, né, essa conexão, mas é muito complicado. Eu vejo hoje, né, muitos pais realmente que têm 2, 3 filhos autistas. Pense aí. Eu vejo a dificuldade que já é um, imagine Que já é 2 ou 3, né? é. Então, assim, muitos também, é o que eu sempre falo, a gente sempre comenta, mas Theo, suporte 1 nem parece autista. O que mais a gente escuta é isso, não parece autista. E é interessante essa questão, não parece autista, porque eu tinha essa visão antes de receber o diagnóstico de Theo. Por quê? Quando eu fui até a neuro, no dia que eu recebi o diagnóstico, aí eu já fui fechado, fui blindado.
Falei, mas doutora, ele não anda na ponta do pé, ele não roda em círculos, ele tem contato com os coleguinhas, ele abraça, ele é carinhoso. Foi aí que ela falou, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não é só isso, essa característica visual. Foi daí que eu fui entender o que era o autismo. Foi daí que eu fui compreender o que de fato, porque são múltiplas coisas, né? Sim. São múltiplas. É um espectro. Exatamente. Nenhum autista é igual. E eu não entendia isso. É. Eu não entendia. A gente já tinha algumas características estereotipadas na nossa mente. Que fulano fez isso, é autista. Exatamente. Mas o autismo é de uma amplitude fora do comum. E tanto é verdade que nós estamos vendo agora pais sendo diagnosticados. Sendo diagnosticados de forma tardia Uhum. como autistas. Porque as características de, como você citou, andar na ponta dos pés, girar em torno do próprio corpo, não é determinante, né? Mas uma coisa é certa, eu consigo vislumbrar assim, um ponto de equilíbrio, era justamente o sofrimento na socialização. Verdade. Né? Muitas pessoas que têm um diagnóstico tardio, pais, mães, enfim, hoje dizem, meu Deus do céu, eu sofria muito na escola, eu sofria bullying, eu sofria muito a famosa bateria social, né? Eu não aguento ficar 20 minutos num ambiente com mais de 30 pessoas que acabou, para mim já deu, não suporto, né? Na verdade, existem vários pontos a serem, características a serem apuradas para você ser considerado, né, uma pessoa que esteja dentro do espectro ou não. E é por isso que é um espectro, porque nenhum indivíduo apresenta de forma linear, homogênea, essas características. E aí você fala do abandono e você falou da rede de apoio. Como é sua rede de apoio hoje? Olha, hoje, por exemplo, tenho eu, Maria, que é meu braço forte, é o meu braço realmente que está ali todo dia, né? Está vivenciando isso. Mas tem os meus familiares, né, que quando podem, né, vão em casa, dá aquele apoio. Os amigos são poucos amigos que realmente a gente pode contar. Sim. É contar de dedo mesmo. De dedo contar e olhe lá, não fecha às vezes as mãos, né? As duas mãos. Pois é, contar de dedo. Mas essa questão da rede de apoio é o que eu mais vejo nas mães que realmente se sentem, né, abandonadas e que não tem com quem contar. É muito complexo, é muito complicado. E geralmente a nossa rede de apoio são os assistentes terapêuticos, a escola, né? Que é quando nós temos a oportunidade de nos desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. É o tempo que dá, né? Então, quando esse pessoal falta, né, por motivos óbvios, as pessoas podem adoecer ou não, a escola vai fechar, vai entrar de férias, daqui a pouco entra um recesso escolar. Socorro Deus, né? Então, assim, é muito limitada a nossa rede de apoio, né? E às vezes as pessoas se afastam pelo medo, pela ignorância, pelo preconceito. E tá aí a importância de nós estarmos aqui, batendo, dizendo, olha, é 1 a cada 34 hoje, salvo engano. Se você não conhece, você vai conhecer. Se não tem na sua família, desculpa, viu? É bem possível que vai ter. A neurodivergência hoje, ela saiu da clausura, né? É um movimento de pais, né? É um movimento de famílias, né? Eu estava falando no outro episódio que a maternidade atípica, e aí eu estendo para os pais que ficam, é um ato político hoje. A gente movimenta um Congresso Nacional, a gente se acorrenta na frente do STJ, do STF, né? A gente mobiliza uma sociedade para que nos enxerguem e para que a sociedade entenda que nós estamos aqui sim, que existem leis que nos resguardam e precisam ser cumpridas, né? Porque tem muita gente que diz, não tenho nada a ver com isso, é seu filho, se resolva. E não é assim não, não é assim não. Pessoas com deficiência hoje, elas são
pessoas que merecem, antes de mais nada, ser respeitadas. Precisam de visibilidade e de oportunidade. Negar a oportunidade de ser incluído em um ambiente escolar, em um ambiente de trabalho, em um ambiente político, em um ambiente familiar, isso é criminoso, sabia? Isso é crime. Enfim, amigo, me conte mais como é ser pai atípico. Eu vou começar por mim, tá? Tem um ponto aí que você tocou no... Quer voltar? Volte, fale, por Não, favor. não tem como deixar de falar, porque assim, tem 2 anos que eu fui diagnosticado com ansiedade. E eu tive crise de ansiedade, eu não entendia o que eu estava passando. Foi ali que eu vi a sobrecarga, né? Porque assim, quando você tem uma rede de apoio, beleza, tranquilo. Mas junta o trabalho, junta as superações e limitações que a gente a todo dia ali, né, vivenciando. Eu simplesmente dei um staff. Foi ali que eu procurei ajuda, eu não sabia o que eu estava... Procurar ajuda. Eu não sabia o que eu estava sentindo. Não sabia. Era incompreensível para mim, porque eu nunca tinha sentido aquilo. Sim. Eu nunca tinha sentido. Então, veio aquele medo, juntamente com síndrome de pânico. Chegou ao ponto de eu ficar com medo de ficar em casa sozinho. Em casa, sozinho. Eu Exatamente. não entendia o que estava acontecendo. Então, assim, quando eu falei, né, com o doutor, ele simplesmente, né, passou a bateria de exames ali, você está com crise de ansiedade, mas eu vou passar aqui alguns exames, eu vou passar, né, uma bateria para a gente ter esse veredito aí, mas Sim. de cara ele já conseguiu, porque o meu relato para ele já foi o suficiente Já ali foi o suficiente. para ele entender. E ele perguntou, inclusive, É, como era exatamente. Ele perguntou justamente como era em casa, como era a família. Ele falou, não, eu sou pai atípico. Tal. Ele já sabia. É aquilo que a gente estava falando também em outras oportunidades sobre a OMS, em que ela divulgou recentemente que, meu Deus do céu, gente, no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas são acometidas por transtornos psiquiátricos. Aí você me foge um pouco da estatística, porque o índice de prevalência está entre as mulheres, né? E as recordistas são as mães atípicas de crise de ansiedade e depressão, mas não podemos esquecer os pais que ficam, que possuem, tanto quanto as mães, uma sobrecarga emocional muito forte, muito forte. E aí a importância do autocuidado, aí a importância da gente ser vulnerável e dizer: não dou conta, preciso de ajuda, buscar um acompanhamento terapêutico, buscar não só a terapia, como a terapeuta Paula Nunes falou, não é só a terapia, buscar coisas que lhe remetam bem-estar, qualidade de vida, como um esporte, como voltar para a sua religião, praticar algum tipo de atividade lúdica, enfim, coisas que lhe tragam pertencimento de novo. Porque o homem, ele tem isso. Ele só busca ajuda, ele só vai ao médico quando tá morrendo, quando tá se... É verdade. Essa é a verdade. Tá sentindo É uma grande dor já verdade. no extremo, ele vai procurar o médico. É uma grande verdade. É. Então, eu busquei ajuda porque realmente era incompreensível para mim o que eu estava sentindo. Eu nunca tinha passado por aquilo. Então, foi um momento realmente que eu falei, não, eu preciso parar, eu preciso Buscou a ajuda médica. ajuda médica, porque ainda tem esse preconceito. É. Tem gente que só procura psicólogo, psiquiatra, é maluco. Maluco, é. Entendeu? Então o homem ainda tem isso aí. Vai procurar psicólogo e não tá bem do juízo. Não tá bem. Não tá. Então, Hoje você faz terapia? não faço mais. Graças faz. a Deus eu já superei isso aí. Você recebeu alta ou se deu alta? Eu me dei alta. Como um bom homem. Me dei alta, suspendi os remédios, não tomo mais. Sim. Porque assim, ficar dependente de remédio não é nada saudável. Então o médico mesmo, inclusive, falou: vá fazer caminhada, vá praticar atividade física, né? Procure sair um pouco mais com seu filho. Não tenha medo de sair com seu filho, saia. Saia. Você tinha medo de sair com... Tinha por conta das reações, né? Como eu falei, era muito incompreensível para mim. E a gente tinha muito medo e muito receio de aniversário, festinha e tal. Mas hoje não mais. Mas o hábito...
E né? aquilo Na foi. verdade, a disciplina, a É, resiliência, o vamos tentar, traz o hábito. é, E o hábito traz um conforto para a gente, né? exatamente. Então, era muita coisa que a gente vai guardando, vai guardando. O homem tem isso, né? O homem é difícil de chorar. É É. difícil. Então ele vai guardando aquilo tudo, vai guardando, vai acumulando, Ele mandou eu recolher o lencinho, viu? Só para constar. vai guardando aqueles sentimentos, vai guardando aquelas informações, porque ele tem que ser forte para a família, ele tem que mostrar que ele é forte, que ele é ali Sim, é o provedor, que mas chega um ponto que realmente se ele não se cuidar, desaba, a qualidade emocional vai por água vai. abaixo. E eu costumo dizer inclusive que da pandemia para cá, acho que a saúde emocional de ninguém Ficou 100%, não né? ficou. Tá todo mundo com um parafuso. É o Ainda que eu tem. falo. Vamos definir normal aí? É. Alguém consegue definir normal? Porque eu Então, assim, já perdi as a bases. qualidade do sono, né? Isso é uma estatística Qualidade do sono, mundial. Ninguém mais dorme com aquela qualidade, que a questão da prevalência da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. Então, são multifatores que levam a pessoa realmente, se ela não se cuidar, a sucumbir. a sucumbir, um adoecimento severo. Exatamente. E quem é que cuida da gente? Tem que começar por nós Por mesmos, viu? nós mesmos. É, sim. Se a gente não se cuidar, quem vai Primeiro cuidar? a gente. É aquele lance, né? Todo mundo fala das máscaras de oxigênio do avião. Se botar primeiro em alguém, você vai embarcar e não vai cuidar de mais ninguém, viu? Pois. Então procure se cuidar, cuide de você, busque acompanhamento médico, busque ajuda profissional, busque hobbies, busque atividades que lhe tragam qualidade de vida para você conseguir se sustentar. Não desista de você. Nossos filhos dependem de pais e mães firmes, saudáveis até um certo ponto, né? Porque nós somos acometidos por doenças psíquicas, físicas, diante de tantas demandas que nos causam privação, né? Mas a gente tem que seguir firme. E é por isso que eu digo que ser mãe atípica para mim hoje é pensar fora da caixa. É sempre ter, por que não? Meu filho Francisco me ensinou, por que não, minha mãe? E para você, paternidade atípica é o quê? Eu não sei nem hoje o que falar, porque para mim, né, hoje Theo é tudo na minha vida, sabe? Ver o desenvolvimento dele, né? Ver a superação de cada dia, ver o quanto ele se desenvolveu, a autonomia hoje que ele tem, porque não foi fácil Não. de chegar até aqui, não foi fácil. Então, me doía tanto, né, a questão da ecolalia que ele tinha, hoje não tem mais. Quando a gente falava, Theo, vamos para a escola, aí ele falava, vamos para a escola. Ele repetia tudo. Eu falei, meu Tudo. Deus, esse menino não vai falar, De sabe? forma De funcional. forma funcional, né? Então, tudo ele apontava, ele não tinha autonomia para pegar, né? Uhum. Era tudo apontando, sabe? Ou então pegava a nossa mãozinha E e leva. levava para o objeto que ele queria. Exatamente. É. Então, tinha a questão dos dinossauros, ele gostava O muito. hiperfoco era dinossauro. O hiperfoco era o O dinossauro. hiperfoco de Francisco sempre foi Peppa. Para onde ia, até para dormir, ele sabia a quantidade de dinossauros que tinha. Se Exatamente. faltasse um, papai, aí a gente tinha que voltar lá para pegar o dinossauro onde estava para Oxe, levar. gente, organizar os livros. Francisco também é um aficionado por livros. Se tiver um fora do lugar, ele sabe. Ele mesmo corrige, ele mesmo arruma. É impressionante isso. É. É impressionante. E a memória que eles têm, né? É uma É a memória memória. fora do comum. E assim, vou te falar, me sinto uma privilegiada ter um menino que tem uma memória visual importante como essa, viu? São riquezas, são superpoderes, né, que nos trazem esse encantamento pelos nossos filhos. Eu não estou romantizando, não, tá? Porque o autismo é duro, é pesado, é entorpecedor. Tem dias que a gente fala, não vou dar conta, ou então tô no fundo do poço. Tem dias que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vai ter solução. Hoje não foi um dia bom, hoje foi um dia péssimo, estou péssima, estou com raiva, estou doente, meu filho não avança.
o dia seguinte é um lampejo de evolução que nos faz perseguir, que nos faz persistir. E o mundo precisa conhecer isso, né? O encantamento dos nossos filhos. Essa questão que você falou, né? Meu filho não avança. Isso aí, para mim, na escola, foi Era um terrível. ano. Era terrível. Um ano na nossa cabeça, ele não vai avançar. Ele não vai avançar. É muita luta, ele não vai conseguir superar, sabe? É muita sobrecarga. Será que ele vai conseguir assimilar tanta informação de uma só vez? Porque, como eu falei, saiu da pandemia, ele não tinha contato nenhum, foi direto para a escola. Exatamente. Pense a sobrecarga de informações na cabeça de uma criança que viveu praticamente a infância toda dentro de casa. Os adultos já surtaram naquela época, imagine, né, uma criança que saiu daquela bolha, vai para uma sociedade que está ali com uma quantidade enorme de crianças autistas. Com necessidade de interagir, com Exatamente. necessidade de se tocarem. Exato. Nossos filhos têm criança que não gosta, tem autista que não suporta ser tocado. Como é que faz? Como é que resolve isso? Né? Como é que a gente tenta equalizar isso? Esse equilíbrio, ele demanda tempo, ele demanda compreensão, né? Demanda conhecimento. E isso é um esforço diário, não só nosso enquanto família, mas também da instituição educacional, da comunidade. A comunidade precisa se engajar, precisa entender que o contexto é outro. Né? Tem gente que, inúmeros autistas não gostam de ser tocados. E aí o que acontece? Você vai para um ambiente escolar, 2, 3 anos, 4 anos, os meninos tudo se pegam, se mordem, se abraçam, são muito físicos. O contato físico nessa primeira infância é muito visceral ainda para eles. Né? Aí você pega um menino que não suporta, tem aversão ao toque, e você insere não, você joga, porque isso não é inserção. Né? Então você precisa, daí a importância de um assistente terapêutico, de um AEE dentro de uma sala dessa, uma sala de aula dessa, para mediar as circunstâncias. Né? Você não está colocando um babá para seu filho, você está colocando mecanismos, instrumentos, para que ele consiga se regular dentro de um ambiente que ele não está preparado, mas vai se preparar. Ele ainda não está pronto. Eu costumo muito dizer isso. As primeiras terapeutas de Francisco, logo quando a gente recebeu o diagnóstico, também foi muito duro. A gente recebeu o diagnóstico dele na pandemia. Francisco ia fazer 1 ano. Foi precoce mesmo. E elas falaram, olha, ele só faz chorar. Fora isso, ele é um vaso. Um vaso de planta. Ele não está pronto para ir para uma escola. Ele vai levar pelo menos até os 5 anos dentro dos consultórios, fazendo terapia. Eu olhava para o pai de Bruno, olhava assim, meu Deus, que é isso? Muitos profissionais sentenciam os nossos filhos. A sentença vem pelos profissionais que também, talvez, não estivessem preparados. Né? Como a coisa evoluiu, tem 4 anos para cá, eu acho que tem muita coisa evoluindo, porque estão olhando muito para o olhar dos pais. Eu sempre falo, Francisco... Quando dizem, Francisco, ele não faz isso. Ele ainda não faz. Nós estamos trabalhando, nós estamos investindo em terapias multidisciplinares, porque é isso que uma pessoa com deficiência precisa. Ela precisa de tratamento adequado, né? Nós precisamos e mediante as terapias, Francisco vai conseguir. Eu nunca subestimo meu filho. Nunca, nunca. A esperança nos move. Não estou aqui romantizando mais uma vez. Não estou romantizando, mas com terapia, com apoio familiar, com apoio da comunidade, apoio educacional, todo mundo consegue prosperar. E um fato hoje, para a nossa realidade, né, para a nossa atualidade, a questão da informação. Hoje está muito mais fácil a questão de você ter essa informação. Tem informação. Então, é fácil hoje você buscar informação no Instagram, no YouTube, com profissionais que realmente são qualificados para você obter, né, essas informações e lidar no dia a dia com o seu filho. Então, assim, na época, eu falo na época, parece que tem muitos anos, mas não é nem tanto, mas para você ver Sim. como de lá para cá as coisas evoluíram. Sim. Né? Então, o que eu mais escuto, por exemplo, por que tantas crianças autistas no mundo? Porque tem nascido tantas crianças autistas. Virou moda. Virou moda. Pelo amor de Deus.
Virou moda, tudo agora é autismo, tudo agora é TDAH, né? Então, assim, não é que virou moda, é porque o refinamento, né? A questão do olhar mais clínico pode ter essa visão, né? Exatamente. O O diagnóstico hoje é mais diagnóstico. preciso, nós temos mais qualificação do profissional, né? Porque, volto a dizer, a neurodivergência sempre existiu. Sempre existiu. A gente sabe. Quem é 40 a mais aí, sabe que hoje a coisa mais importante em termos educacionais, em termos de socialização de crianças, é aquela postura, o combate ao bullying, né? Não basta você não gostar do bullying, você tem que ser anti-bullying, né? Você tem que ser anticapacitista. Nós, da nossa época, viemos de uma sociedade capacitista. Eu segregava, desculpa, perdão. Eu fui segregada, né? O nosso ambiente, nosso contexto social era segregador com a pessoa neurodivergente, né? Hoje não. E você tocou uma questão interessante, a questão do bullying. Você pode me perguntar hoje, Jonathan, qual o seu maior medo? É o bullying. Bullying. Meu maior medo é o É o bullying. bullying. Primeiro, meu maior medo é morrer, né? Mas o segundo é que meu filho esteja em situação de fragilidade tamanha, Exatamente. né, que seja alvo de perversidade. Isso. Que, ó, é muito comum, viu? É corriqueiro, seja em escola pública, seja em escola particular. As pessoas são cruéis. E nós precisamos realmente de políticas públicas, de campanhas fortes, maciças, preventivas e repressivas ao bullying. Porque a neurodivergência sempre existiu. É. Sempre existiu. E já aconteceu algumas vezes, né, de Theo chegar em casa, né, com um hematoma, um mordido, e aí ele não sabia ainda até então, né, se defender, né, como eu falei, era muita coisa Muita acontecendo informação ao mesmo para tempo processar. para processar. Então, assim, por diversas vezes, né, ele chegava em casa, essa questão da autodefesa, ele saber se defender. Por isso que eu digo, o bullying para mim hoje é cruel. É um medo que ainda convive, né, entre a gente, porque ele só tem 7 anos. Se é um medo de todos os pais, né? Na verdade, qualquer criança está suscetível a sofrer bullying. Mas a criança atípica, ela sabe dizer, ela sabe informar o que ela passou, ela sabe expressar as emoções. E nem todo neurodivergente sabe. E é aí que recai o abuso. Como nós podemos proteger nossos filhos? Inúmeros casos a gente vê constantemente na televisão falando os casos de crianças de creche, né? Até campo universitário sendo vítimas de bullying. E bullying, assim, bullying já é crime, né? A gente já passa para uma esfera criminal, atos criminosos que vão além do bullying, né? Então, assim, a gente, enquanto sociedade, precisa ter esse olhar voltado, né? É uma preocupação ostensiva das mães, vejo que é uma preocupação ostensiva dos pais que ficaram, né? E, assim, é uma bandeira que o podcast Casa da Vovó levanta, é trazer informação, trazer conhecimento e, sobretudo, trazer o alerta. Alerta, aqui é um espaço de voz, de apelo e de empoderamento de nós, famílias atípicas, porque esse é o nosso cotidiano. Se às vezes se torna cotidiano para pais típicos, imagine para a gente. O nível de aflição que nos causa adoecimento com relação. Quem vai proteger nossos filhos se os nossos olhares quando nossos olhares não estiverem por perto, né? Exato. Essa é uma questão importante. E são muitos casos hoje que a gente vê. Por exemplo, ele fala, ele consegue se expressar. E crianças que não falam, que são não verbais, como vai explicar, como vai relatar isso em casa? Francisco ainda é considerado não oralizado. Como é que eu fico? Pois é. Né? Nossos filhos não sabem se defender. Aliás, os filhos típicos já não sabem se defender porque são crianças, né? Imagine uma criança neurodiversa. Essa é uma preocupação ostensiva nossa, né? E aí é que eu venho, né? Ser mãe atípica é viver com variantes de pressão o dia inteiro. Pai atípico também. Também. Diariamente. Diariamente. Agora sim, ser mãe atípica também é
ter um parceiro de vida. Ser pai atípico é... Ah, é uma parceira também que tá aí pro dia a dia, para o que deve sabe? Inclusive, Veio com você aqui para veio entrevista, comigo. né? Tá grávida, tá esperando o nosso segunda, né? Que agora é uma menina. É. Então, assim... É uma menina, muito menina, bem. menina. Parabéns. Então, graças a Deus por tê-la ao meu lado, porque não é fácil, Fácil. tomar conta. Então, assim, é uma luta que a gente tem, né, todo dia ali, vivenciando, superando, sabe? Maria é uma mulher muito amorosa com o Theo, né? A família bem unida, graças a Deus. Então, isso tem ajudado muito no desenvolvimento de Theo. Tanto que ele é mais apegado a ela do que a mim. Menino, né? menino. Deixa esperar nascer sua filha, Pois é. que ela vai ser mais apegada a você, tenho certeza. Mas contribui muito, né, para o desenvolvimento de Theo, sabe? E é isso. Agradecer a Deus por tudo que a gente já superou, né? Hoje Theo realmente é uma criança que se desenvolveu bastante, tem autonomia, sabe o que quer. A gente hoje consegue sair tranquilamente. Hoje eu posso dizer que eu consigo sair tranquilamente com o Theo sem medo, olhar de julgamentos. Sim. Né? Porque antes a gente tinha esse medo, hoje não Sim. mais. Então Isso a terapia ajudou muito, a escola ajudou muito, né? A família ajudou muito, porque querendo ou não, a educação de casa também contribui para o desenvolvimento dele. Totalmente. Então assim, totalmente. Hoje, por exemplo, pelo fato de eu trabalhar com muitos profissionais da área, é uma falha que eu cometi com o Theo, mas por falta de conhecimento, que eu não vou cometer com a Alice, que é o uso de telas. Então, assim, hoje já não é recomendável que a criança tenha acesso a telas até 2 anos de idade. É expressamente proibido que ela tenha acesso a telas. Com o Theo, não. Ele assistia os desenhos e tal, mas a gente achava que era legal para o desenvolvimento dele e tal, mas não é. Então, assim, eu creio também que muitas coisas, né, que a gente passou, um pouquinho contribuiu. Contribuiu. Mas, como eu falei, o conhecimento ele está aí. Né? A pessoa hoje ela tem um acesso de fácil conhecimento, né, às informações, e ela pode buscar essas informações para que ela consiga, de fato, ter uma autonomia um pouco melhor, uma qualidade de vida melhor, né, com seu filho. E essa questão do uso de telas realmente me pegou muito depois que eu descobri isso. Sim. Então, essa parte, eu sei que tem mães que, por exemplo, tá ali na fazer de casa, não tem com que deixar, vou deixar o menino assistindo. Às vezes não tem opção, não deixa tem o menino na tela, importante. E aí é que vem a questão de você estar disponível. Exatamente. Né? Às vezes a indisponibilidade, pelo excesso de demanda, pela sobrecarga, faz com que você realmente tome aqui meu filho a tela, enquanto eu vou fazer no meu caso mesmo, toma aqui meu filho a tela, enquanto eu vou fazer uma audiência. Não tem muito o que fazer. A gente se vê ali... Às vezes a tela é uma falta de opção mesmo, por justamente nós não conseguirmos estar disponíveis o tempo todo. Né? Agora, uma verdade, me corrija se eu estiver errada, mas famílias atípicas geralmente são as mais dispostas e as mais disponíveis para seus filhos, porque a gente quer muito que nossos filhos evoluam. A evolução dos nossos filhos demanda, sobretudo, do nosso engajamento. Por isso que nós adoecemos tanto, né? Estar disponível e estar disposto, muitas vezes, é difícil, né? Então, essa questão da tela, Francisco hoje, ele tem um tempo regrado de tela, mas eu tenho certeza que quando eu estou disponível, que disposta, família atípica tá sempre. Quando eu estou disponível, ele larga qualquer tela para estar comigo. E isso não é só com relação ao autista, é com toda criança. Né? Esse é um apelo generalizado. A questão da tela para os nossos filhos é muito prejudicial, mas como para todo o desenvolvimento de qualquer criança. Né? Só que é aquela balança. É a tela de um lado e o seu nível e o seu peso da sua disponibilidade. Inclusive tem um estudo com relação a isso que tem levado muitos profissionais a dar o falso diagnóstico.
O fato do uso excessivo de O telas uso excessivo de telas. acaba levando a um falso diagnóstico de autismo, porque assim, a criança ela tá ali hiperestimulada. São desenhos hoje que na nossa época não tinha essa quantidade de desenhos. Então são muitas luzes, são frames que passam rapidamente, quadro ali que a criança absorve muita informação e acaba acarretando, né, num falso diagnóstico de autismo. Então, o profissional hoje ele tem que estar capacitado o suficiente para ter, né, essa visão. Essa visão. Então, são muitos fatores, são muitas coisas que, como eu falei, o acesso à informação, né, hoje está mais fácil do que anos atrás. Então, se a gente buscar informação, se a gente buscar ajuda, se a gente realmente ter, né, esse empenho, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor e que os nossos filhos também, né, tenham uma qualidade de vida aí melhor. Agora, eu gostaria que você deixasse o seu recado para o pai que acabou de receber o diagnóstico. Por que ficar? Por que ficar? Como eu falei, quando eu recebi o diagnóstico de TEL, o meu mundo ali desabou. E por que eu resolvi ficar? Porque eu falei com Maria, amor, independente do diagnóstico, né, que Theo recebeu, eu ainda sou e vou continuar sendo o pai dele. Independente de qualquer coisa, ele é meu filho. E jamais, qualquer rotulagem, qualquer diagnóstico, qualquer sentença vai fazer com que eu deixe de amar, com que eu deixe, sabe, de acolhê-lo e fazer com que realmente ele tivesse esse amparo, né, esse apoio. Então, lute pelo seu filho, né? Jamais o abandone, como tem muitos pais e mães. Muitos lutam para ter um filho, né? E quando tem, né, acaba abandonando. A gente vê vários casos, né, de encontrado aí bebezinho ainda, né, abandonado no lixo. E isso corta o coração, é demais. Então, assim, não é porque você recebeu um diagnóstico, não é porque você recebeu uma sentença, uma rotulagem, que você vai deixar de amar o seu filho. Pelo contrário, aquilo foi combustível, né? Aquilo ali foi força que brotou de a gente nem imaginava que iria brotar, porque a gente só vê como coisa divina, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Para que a gente pudesse ter força e coragem e buscasse ajuda, buscasse as terapias, buscasse ter esse conhecimento e aplicar, né? Porque de nada também adianta, né, de você ir no profissional e não aplicar aquilo em casa, porque a terapia por si só, né, você leva já o suficiente, não é o suficiente. Não termina no consultório. Exatamente. Precisa ter essa continuidade em casa, na escola, na comunidade. Exatamente. Então, foi uma complexidade tamanha para que a gente pudesse ter hoje, né, a autonomia que Theo tem, né, a qualidade de vida que ele tem. Eu sei que foram lutas, mas que a gente realmente vivenciou isso e hoje, graças a Deus, é uma criança realmente que a gente pode sair tranquilo e a gente pode realmente ter uma nova perspectiva, uma nova visão, né? Uma esperança realmente de que ele vai se desenvolver, como ele já está se desenvolvendo, né? Sim. Porque aquela visão que eu tinha, né, há 3, 4 anos atrás, hoje eu já não tenho mais. Sim. Eu já não tenho mais. Já não porque tem a mais. informação foi o suficiente para que a gente pudesse, né? Informação, conhecimento. Conhecimento é tudo. É crucial. Exatamente. É crucial. É isso mesmo. Gostei do seu recado, viu? Eu também tenho o meu. Eu queria dizer para você, pai atípico, que ficou. Primeiro, obrigada. É isso mesmo. É duro, mas vale a pena. Siga ao lado de sua esposa, de sua companheira. Siga em frente. Não desista de você e não desista de seu filho. Ele precisa de você. E eu tenho certeza que ele vai se desenvolver porque o amor vence tudo. Não estou romantizando, mas o amor é a base de tudo. Sem o amor a gente não constrói nada.
E eu queria agradecer a Jonatas Lima. Obrigada, meu amigo, por estar aqui. Deixa aí, por favor, o seu Instagram, seus canais de contato. Vai voltar mais vezes, sim, tá? Muito obrigada por estar aqui e compartilhar a sua vivência, a sua experiência. Helena, eu que agradeço. Como eu falei, é uma honra estar aqui. Satisfação imensa, né, de dar o meu relato, a minha experiência, porque cada experiência é única. É única. Né? Eu não vou aqui, como eu falei, você tem falado, eu não vou romantizar o autismo, mas cada experiência é única. Eu sei que tem gente que sofre mais do que eu. Sim. Eu sei que a carga para muitos é muito maior que a minha, mas nem por isso a gente deve desanimar. Não. Nem por isso a gente deve abandonar os nossos filhos, nem por isso a gente deve, sabe, tanta coisa de errada que tem acontecido, mas tenha fé, né? Tenha fé, acredite no amor e tenha certeza que dias melhores virão. Com certeza. Esse é o meu recado. Seu Instagram? Agência Next _BR, lá no Instagram. E a gente tem, como eu falei, né, um olhar mais clínico para essa área, não só pela minha experiência, mas por trabalhar com profissionais que virão em breve. Que virão em breve, né? E isso tem nos ajudado muito a ter essa visão, né? Essa conexão. Informação é tudo. Exato. Informação é tudo. Então isso tem nos ajudado muito, né, a ter uma visão diferente do universo neurodivergente. É isso aí. O podcast Casa da Vovó é sinônimo de inclusão, através de conhecimento e informação. E como eu tenho dito por aqui, eu não ando só e eu preciso agradecer. Agradecer aos apoiadores do podcast Casa da Vovó. Primeiro, a Agência Next. Sem vocês, Jonatas, isso não seria possível. Agradecer a doutora Ana Figueiredo, minha irmã, que está aqui me apoiando muito fortemente. Valeu, irmã! Também gostaria muito de agradecer, claro, ao Brechó Flor de Cerejeira. Esse look, quem compõe é a minha amiga Vanessa Almeida, que também é curadora das artes da MB Artes, que está montando o nosso cenário com a artista plástica Ana Cristina Mascarenhas, e vocês precisam conhecer o conteúdo desse pessoal. Aqui no Casa da Vovó também a gente come, viu? E eu gostaria muito de agradecer a Delicatesse PDG. Tudo gostoso, tudo delicioso. Obrigada pela presença de vocês. Sigam a gente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não deixe de se inscrever no YouTube, compartilhar. Aqui só vem coisa boa. Obrigada e até breve.